Você é um médico de renome no Palácio de Madrid, no ano de 1834. O rei faleceu, mas sua missão está longe de ser concluída. Você foi chamado aos aposentos privados do falecido Fernando II para uma tarefa tão estranha e sem precedentes que faz você duvidar da sua própria sanidade. Diante de você, a rainha regente, Maria Cristina, com lágrimas nos olhos, faz um pedido que congela seu sangue. Suas mãos tremem enquanto você se aproxima da cama onde o corpo de Fernando repousa. Mesmo na morte, o homem que aterrorizou a Espanha por 2 décadas parece zombar de você de algum lugar além da vida. Mas não é seu rosto que capta sua atenção. É o que está escondido sob os lençóis de seda. A coisa que definiu seu reinado, tanto quanto sua crueldade, paranoia e traições, a monstruosidade anatômica que os historiadores sussurrariam por séculos, mas jamais teriam coragem de registrar em suas narrativas oficiais. Fernando, o 7º membro, um atributo grotescamente exagerado e de forma bizarra, que era ao mesmo tempo fonte de sua maior vergonha e seu orgulho distorcido. Ao iniciar o processo de preservação, sua mente vagueia pelas histórias que ecoaram pelos corredores do palácio. Contos de almofadas especiais, de esposas em desespero, de tentativas frenéticas de gerar um herdeiro, apesar da cruel ironia da natureza. Você percebe que não está apenas preservando carne e sangue, está guardando a personificação física de um reinado que era ele mesmo deformado, exagerado e, em última análise, destrutivo para tudo que tocava. Antes de se aprofundar nessas narrativas esquecidas de sobrevivência e dor, se você se interessa pelas verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, deixe um comentário abaixo para me contar de onde você está ouvindo. É fascinante que estejamos explorando essas histórias antigas juntos, de diferentes partes do mundo, conectados através do tempo e do espaço pela nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. Para entender Fernando VII, você deve primeiro reconhecer que ele nasceu sob uma maldição, não por feitiçaria ou ira divina, mas pelo legado envenenado de séculos de casamentos consanguíneos na realeza. Os Habsburgos e Bourbons espanhóis passaram gerações unindo primos, tios e sobrinhas, criando um pesadelo genético que se manifestou em tudo, desde instabilidade mental até deformidades físicas. Fernando surgiu dessa linhagem tóxica como uma encarnação viva da decadência real. Nascido no Palácio de El Escorial em 14 de outubro de 1784, ele era fruto da união entre Carlos IV e Maria Luísa de Parma, um casal que também era primo de primeiro grau. O destino genético estava viciado desde o início, e Fernando pagaria o preço de maneira íntima e humilhante. À medida que ele se tornava adolescente, ficou evidente que a natureza havia pregado uma piada cruel no futuro rei da Espanha. Seu membro começou a se desenvolver de formas que desafiavam qualquer compreensão médica. Na adolescência, os médicos da corte já murmuravam sobre a anomalia real, um órgão tão grande e estranhamente formado que parecia quase alienígena em suas proporções. Registros médicos contemporâneos, guardados em arquivos do Vaticano por séculos, descrevem o atributo de Fernando com termos clínicos que, ao mesmo tempo, revelam o horror de sua condição. Um médico escreveu: Sua Alteza Real é acometida por um membro de dimensões extraordinárias e forma peculiar, o que pode dificultar as relações íntimas. Outro foi ainda mais direto. O corpo do príncipe se assemelhava, de modo peculiar, a um taco de bilhar, fino como cera de vela na base, robusto como um punho na ponta e longo o suficiente para ser usado como bengala. O impacto psicológico sobre o jovem Fernando foi devastador.
Num período em que a anatomia masculina era avaliada pelos padrões clássicos gregos, onde o que era menor era visto como mais refinado e aristocrático, o membro imponente de Fernando o rotulava como um verdadeiro monstro da natureza. A própria característica que poderia despertar a inveja de homens modernos se tornava uma fonte de intensa vergonha para o futuro rei da Espanha. A infância de Fernando foi uma verdadeira aula sobre disfunção, capaz de quebrar um homem mais forte, mas que, no seu caso, forjou um tirano. Seu pai, Carlos IV, era fraco e preferia a caça à governança. Sua mãe, Maria Luísa, era uma mulher de desejos vorazes, que não hesitava em expor seu caso com Manuel de Godoy, o verdadeiro governante da Espanha. O jovem Fernando presenciava essa humilhação diária, absorvendo lições sobre poder, traição e a fragilidade da confiança. No entanto, foi sua anomalia física que realmente moldou seu caráter. Na corte, sussurros sobre a condição do príncipe circulavam. Os servos riam entre si. Os cortesãos faziam piadas sutis e diplomatas estrangeiros relatavam aos seus senhores sobre a vergonha que era a Espanha. Desde cedo, Fernando percebeu que era alvo de zombarias, que seu eu mais íntimo se tornava motivo de diversão alheia. Essa humilhação gerou um ressentimento profundo, que mais tarde se refletiria em seu tratamento à própria Espanha. Fernando começou a ver zombarias em cada canto, nos respeitosos acenos de seus súditos, nos endereços formais de seus tutores, nos sorrisos ensaiados de possíveis noivas. Sua paranoia não era totalmente infundada. As pessoas realmente riam dele, embora nem sempre pelos motivos que ele supunha. Os tutores do príncipe notaram mudanças alarmantes em seu comportamento ao entrar na adolescência. Ele se tornara reservado, vingativo e cruel com aqueles que o serviam. Os servos que o desagradassem poderiam ser dispensados ou enfrentar consequências ainda piores. Fernando estava aprendendo a utilizar o poder de sua posição para compensar a impotência que sentia em relação ao seu corpo. Um incidente registrado nas memórias de um capelão da corte revela a escuridão que crescia na alma de Fernando, quando um jovem pajem entrou acidentalmente em seu quarto enquanto ele se trocava. Em vez de simplesmente dispensá-lo, Fernando ordenou que o garoto fosse chicoteado e exilou sua família de Madrid. A mensagem era clara: ninguém poderia testemunhar a vergonha do príncipe sem arcar com as consequências. Ao atingir a idade para se casar, a verdadeira extensão de seu desafio anatômico se tornou evidente para os médicos reais. O doutor Francisco Flores, médico pessoal do rei, deixou notas secretas que oferecem uma visão perturbadora da condição de Fernando. O membro de Sua Majestade, escreveu Flores, apresenta uma configuração bastante incomum. A base não ultrapassa a largura do polegar de um homem, mas se expande para uma circunferência que desafia a proporção natural. O comprimento excede qualquer espécime humano documentado, medindo quase 25 centímetros em seu estado normal e aumentando consideravelmente quando excitado. O mais alarmante é a curvatura peculiar e a presença de crescimentos adicionais de tecido que não parecem ter função biológica alguma. As implicações para o futuro de Fernando como marido e pai eram imediatamente evidentes. Relações íntimas normais seriam inviáveis sem uma intervenção médica significativa e equipamentos especializados. Os artesãos da corte foram discretamente contratados para elaborar o que chamavam, de maneira eufemística, de acessórios para o casamento. Almofadas e suportes especialmente desenhados foram criados para permitir que Fernando pudesse ter relações íntimas sem causar sérios danos às suas futuras esposas. Contudo, os desafios físicos representavam apenas uma parte do dilema. A condição de Fernando trazia consigo implicações psicológicas que iam muito além do leito conjugal.
Ele desenvolveu uma obsessão por poções e elixires que prometiam restaurar sua anatomia ou aumentar sua fertilidade. Alquimistas da corte e médicos de outras terras foram secretamente trazidos a Madrid, cada um oferecendo curas milagrosas que, inevitavelmente, falhavam. O príncipe investiu uma fortuna em remédios fraudulentos, experimentando misturas de chifre de rinoceronte moído, pérolas em pó e ervas raras, todas destinadas a regular sua essência real. Algumas poções tinham o objetivo de reduzir seu membro a tamanhos normais, enquanto outras prometiam aumentar sua virilidade, apesar de sua forma peculiar. Todas, no entanto, eram ineficazes. O desespero de Fernando o tornava um alvo fácil para charlatães e golpistas. Em 1702, ele se casou com sua prima, a princesa Maria Antônia de Nápoles e Sicília. O enlace foi arranjado quando ambos eram adolescentes, e Maria Antônia chegou a Madrid com sonhos românticos sobre seu futuro esposo. Ouviu que ele era chamado de "o Desejado" por alguns de seus apoiadores e se imaginava casando-se com um príncipe de conto de fadas. A cerimônia foi deslumbrante, digna da união de duas casas reais, com a catedral repleta de música e as ruas de Madrid ressoando com celebrações, enquanto o jovem casal parecia a perfeita combinação real. Maria Antônia era bela, inteligente e estava genuinamente animada com a nova vida que a aguardava. Fernando, por sua vez, se mostrava quase normal em público, charmoso, cortês e adequadamente romântico. Mas os casamentos reais têm seu fim, e as noites de núpcias dão início a novos desafios. O primeiro sinal de complicações apareceu quando um criado de Fernando se aproximou das damas de companhia de Maria Antônia com um pedido inusitado. Preparativos especiais eram necessários para o quarto nupcial, equipamentos que as damas não compreendiam, mas que foram garantidos como algo comum para casais reais. Almofadas sob medida foram trazidas, juntamente com garrafas de óleos e essências, além de vários dispositivos que pareciam mais médicos do que românticos. Maria Antônia, ingênua e protegida como a maioria das noivas de sua época, não entendia o que se passava. Sua educação foi marcada por ensinamentos estritamente religiosos, focando em idiomas, música e etiqueta da corte. Os aspectos básicos da vida matrimonial foram explicados a ela de maneira vaga por mulheres mais velhas e nervosas, que pouco sabiam sobre os desafios específicos que ela estava prestes a enfrentar. Quando Fernando adentrou a câmara nupcial, a visão do corpo nu de seu marido fez Maria Antônia entrar em pânico. Uma dama de companhia, escrevendo anos depois, relatou a cena. Sua Majestade começou a gritar como se tivesse visto o próprio diabo. Ela se encostou na parede, apontando e gritando: "Monstro! Monstro!" Zrênia, a ponto de temermos que ela tivesse perdido completamente a razão. O membro de Fernando, descrito por testemunhas como semelhante a um grande porrete com um cabo fino, era muito diferente de tudo que a princesa ingênua havia imaginado. O tamanho imenso a aterrorizou, mas foi a forma estranha, a maneira como se curvava e torcia, os crescimentos excêntricos ao longo de seu comprimento, a aparência quase alienígena que realmente quebrou sua compostura. O que se seguiu foi menos uma noite de núpcias romântica e mais um procedimento médico. Os médicos especialmente capacitados de Fernando foram convocados para explicar à princesa, visivelmente horrorizada, o que seria exigido dela. Almofadas personalizadas foram preparadas, óleos foram aplicados, e um processo começou que se assemelhava mais a uma cirurgia do que a um ato de amor. Relatos contemporâneos, ocultos em cartas trocadas entre os médicos da corte, retratam uma cena quase surreal. Fernando exigia um travesseiro projetado para suportar seu membro descomunal, evitando que ele se machucasse durante os momentos íntimos.
Mesmo com essas precauções, o processo era tão traumático para Maria Antônia que ela precisou de Lidinum para lidar com a situação. O impacto psicológico sobre ambos os parceiros foi devastador. Fernando, já paranoico e inseguro em relação à sua condição, tornou-se ainda mais distorcido ao perceber a repulsa evidente da esposa. Maria Antônia, por sua vez, desenvolveu o que psicólogos modernos chamariam de trauma sexual severo. Ela começou a aumentar as doses de Lardinum, tornando-se dependente da substância como uma forma de escapar do horror de suas obrigações matrimoniais. As tentativas do casal de conceber transformaram-se em um pesadelo ritualizado, repetindo-se com uma regularidade trágica. Fernando convocava seus médicos, que preparavam o ambiente com seus equipamentos especializados. Maria Antônia recebia uma dose suficiente de Lodum para se tornar obediente, mas não catatônica. O procedimento era realizado com uma eficiência clínica, após o qual ambos se retiravam para alas separadas do palácio, buscando recuperar-se de seu sofrimento. Com os meses se transformando em anos sem uma gravidez bem-sucedida, o desespero de Fernando alcançou novos níveis. Ele se convenceu de que o desprezo visível da esposa estava de alguma forma impedindo a concepção e começou a experimentar métodos cada vez mais bizarros para superar o que considerava uma fraqueza dela. Registros da corte revelam que Fernando ordenou a criação de dispositivos especiais que mantivessem Maria Antônia em posição durante os encontros íntimos, evitando que ela se afastasse ou manifestasse sua aversão. Esses dispositivos de couro e seda foram confeccionados pelos mesmos artesãos que produziam as celas e equipamentos de caça do rei, conferindo uma dimensão perturbadora aos ateliês reais. O rei também se tornara obcecado em cronometrar seus encontros com base em mapas astrológicos e ciclos lunares. Ele consultou astrônomos, astrólogos e até praticantes de artes mais obscuras, que prometeram alinhar as estrelas a favor da concepção real. O palácio se transformou em um refúgio para charlatães, oferecendo poções de fertilidade, amuletos mágicos e rituais que prometiam superar a maldição da anatomia deformada de Fernando. Em um episódio particularmente desesperado, Fernando procurou um místico errante que afirmava vir do Oriente. Esse suposto sábio convenceu o rei de que a forma incomum de seu membro era, na verdade, um sinal de favor divino, que ele possuía a vara do dragão e precisava apenas dos rituais corretos para desbloquear seu potencial de fertilidade. Durante 3 meses, Fernando e sua esposa foram submetidos a cerimônias estranhas, envolvendo incenso, cânticos e posições baseadas em antigos textos chineses. Milagrosamente, Maria Antônia engravidou 2 vezes. A corte se alegrou, a confiança de Fernando disparou e a Espanha prendeu a respiração, aguardando o nascimento de um herdeiro ao trono. Mas ambas as gravidezes terminaram em abortos devastadores, deixando o casal real mais traumatizado do que nunca. O primeiro aborto de Maria Antônia ocorreu em 1804, no 4º mês de gestação. Os médicos da corte atribuíram essa tragédia ao estresse excessivo enfrentado pela frágil saúde de Sua Majestade. O que realmente queriam dizer, mas nunca teriam coragem de afirmar abertamente, era que a anomalia anatômica de Fernando tornava o ato sexual tão doloroso que o corpo de Maria Antônia não conseguia sustentar a gravidez até o final. O segundo aborto, em 1805, foi ainda mais devastador. Desta vez, Maria Antônia carregou a criança quase até o fim da gestação, antes de enfrentar um parto tão complicado e sangrento que quase a levou à morte. Essa experiência traumatizante nunca a deixou completamente, e seu vício em Lordinham se intensificou a tal ponto que ela se tornou praticamente um espectro durante os 2 anos finais de sua vida.
A reação de Fernando a essas perdas expôs as profundezas de seu egoísmo e crueldade. Em vez de mostrar compaixão pela dor da esposa, ele se convenceu de que ela estava sabotando suas chances de ter um herdeiro. Ele a acusou de tomar substâncias que evitavam a gravidez, de se mover de maneiras que provocavam abortos, e até de nutrir simpatias liberais secretas que a tornavam relutante em dar à Espanha um herdeiro católico adequado. Essas murmurações, que ecoavam pelos corredores do palácio, destruíram o que restava da sanidade de Maria Antônia. Ela começou a se sentir realmente amaldiçoada, convencida de que seu corpo rejeitava a semente de Fernando por causa de algum pecado oculto ou descontentamento divino. Seus últimos meses foram marcados por orações quase incessantes, implorando por perdão por pecados que não conseguia identificar e crimes que nunca cometeu. Quando Maria Antônia faleceu em maio de 1807, aos 21 anos, a causa oficial foi atribuída à febre e complicações de sua frágil saúde. A realidade, porém, era muito mais sombria. Ela havia, na verdade, sucumbido ao desespero, com seu corpo e mente devastados por anos de trauma sexual, vício em drogas e abuso psicológico. Contudo, mesmo na morte, Maria Antônia não conseguiu escapar do mundo distorcido da paranoia de Fernando. Rumores começaram a surgir imediatamente, sugerindo que ela poderia ter sido envenenada, não por inimigos políticos, mas pelo próprio Fernando, que estava cansado de suas falhas como esposa e desejava recomeçar com uma nova mulher que pudesse lhe dar um herdeiro. Esses boatos foram alimentados pela morte suspeita do farmacêutico do palácio, encontrado sem vida em suas dependências poucos dias após a morte da rainha. Ele deixara uma carta enigmática que foi prontamente confiscada pelos agentes de Fernando e nunca mais vista. Alguns sussurravam que a carta continha confissões sobre venenos administrados à rainha, enquanto outros acreditavam que revelava a verdadeira condição médica de Fernando e as exigências impossíveis impostas à sua esposa. O comportamento de Fernando após a morte de Maria Antônia foi revelador. Embora ele demonstrasse publicamente o luto esperado, parecia quase aliviado em particular. Em poucas semanas, começou a investigar possíveis segundas esposas, especialmente aquelas que já haviam provado sua fertilidade ao ter filhos em casamentos anteriores. Enquanto isso, os médicos do rei trabalhavam freneticamente para desenvolver novos tratamentos para sua condição, sabendo que, se Fernando se casasse novamente, precisariam encontrar formas de tornar as relações íntimas menos traumáticas para as futuras esposas. Isso levou a alguns dos experimentos médicos mais peculiares da história real. Enquanto os médicos se esforçavam para desenvolver ajudas matrimoniais cada vez mais avançadas e aperfeiçoar novas técnicas cirúrgicas capazes de alterar a anatomia de Fernando, a aproximação de seu segundo casamento revelava um caráter já distorcido, que mais tarde o tornaria um dos monarcas mais desprezados da história. O trauma de seu primeiro casamento, somado a profundas inseguranças sobre sua condição física, moldou um homem incapaz de estabelecer conexões humanas autênticas ou demonstrar empatia. Fernando via as pessoas não como seres com sentimentos e necessidades próprias, mas como meras ferramentas para seu prazer ou obstáculos a serem removidos. Sua primeira esposa, uma ferramenta que não funcionou como esperado, foi descartada sem hesitação. Seus súditos eram vistos apenas como instrumentos para sustentar seu poder e alimentar seu ego. Qualquer um que se opusesse a ele era considerado um obstáculo a ser eliminado. As interações do príncipe com a equipe do palácio começaram a revelar seu crescente sadismo. Ele passou a testar os limites de seu poder, dando ordens cada vez mais arbitrárias e cruéis. Criados que acidentalmente vissem seu corpo nu, não apenas eram dispensados,
mas frequentemente desapareciam por completo. Guardas que não conseguissem manter o sigilo sobre os aposentos reais eram enviados para as missões mais arriscadas nas fronteiras do decadente Império Espanhol. Fernando também desenvolveu uma obsessão com a ideia de que as pessoas riam dele às suas costas. Essa não era uma paranoia infundada. Realmente havia comentários sobre sua condição. Contudo, a resposta de Fernando era desproporcional e cada vez mais violenta. Ele começou a elaborar listas de suspeitos de zombarias e a planejar vinganças elaboradas, que colocaria em prática assim que tivesse poder para tanto. Em 1807, Fernando se tornou o foco de uma intrincada conspiração envolvendo alguns dos nobres e oficiais militares mais influentes da Espanha. Esses homens viam o príncipe como a chave para derrubar o fraco governo de Carlos IV e seu ministro impopular, Manuel de Odói. O que não percebiam era que se aliavam a um homem cuja disfunção sexual havia gerado um transtorno de personalidade, mais perigoso do que a incompetência que desejavam substituir. Os conspiradores, autodenominados fernandinos, trabalharam incansavelmente para construir a imagem de Fernando como Lesiardo, o desejado. Espalharam propaganda sobre sua inteligência, patriotismo e potencial como um rei reformista que restauraria a Espanha à sua antiga glória. Porém, o que mantinham em segredo era sua crescente consciência da instabilidade psicológica de Fernando e seu comportamento cada vez mais perturbador com aqueles que cruzavam seu caminho. A conspiração atingiu seu clímax em outubro de 1807, com o episódio conhecido como Conspiração El Escorial, onde Fernando foi flagrado planejando derrubar seu próprio pai com o auxílio de Napoleão Bonaparte. Quando o plano foi descoberto, a reação de Fernando expôs tanto sua covardia quanto sua total falta de lealdade, até mesmo para com seus co-conspiradores. Em vez de apoiar os homens que arriscaram tudo por ele, Fernando os traiu, entregando todos os detalhes da conspiração, nomeando cada participante e implorando por perdão a seus pais. Enquanto seus aliados enfrentavam prisão e exílio, essa traição estabeleceu um padrão que marcaria todo o reinado de Fernando. Ele manipulava as pessoas a seu favor, descartando-as assim que isso se tornava conveniente. Enquanto as intrigas políticas de Fernando se desenrolavam, sua saúde seguia uma trajetória alarmante. Os médicos da corte notaram que sua condição se agravava, com seu membro crescendo e alterando sua forma, apresentando anomalias que tornavam as relações íntimas ainda mais complicadas. Alguns historiadores da medicina especulam que Fernando poderia ter sido afetado por uma condição rara, conhecida como megalóis, um distúrbio hormonal que provoca crescimento excessivo da anatomia masculina na idade adulta. Independentemente da explicação médica, as consequências práticas eram evidentes. Para conseguir um herdeiro, Fernando precisaria de auxiliares cada vez mais sofisticados e esposas cada vez mais submissas. Essa necessidade resultou em uma das partes mais perturbadoras de seus casamentos futuros: a escolha deliberada de mulheres que pudessem ser psicologicamente manipuladas ou fisicamente coagidas a atender suas exigências. Enquanto isso, os artesãos do palácio se tornaram mestres na criação de equipamentos maritais cada vez mais complexos. Seus ateliês, ocultos nas profundezas da residência real, lembravam uma estranha fusão entre um laboratório médico e uma câmara de tortura. Eles desenvolveram almofadas ajustáveis, dispositivos de contenção e diversos instrumentos para facilitar os encontros sexuais de Fernando, minimizando os danos a seus parceiros. Esses artesãos eram obrigados a manter segredo absoluto, e Fernando garantiu que seu silêncio fosse preservado por meio de generosas recompensas e ameaças aterrorizantes.
Vários desses profissionais que trabalharam em tais projetos foram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas, alimentando rumores de que Fernando os eliminou para evitar que revelassem a verdadeira natureza de seu trabalho. Quando Napoleão invadiu a Espanha em 1808 e forçou Fernando a abdicar, o futuro rei se viu em uma situação humilhante. Ele não apenas perdeu seu trono, mas também se tornou prisioneiro, e seu captor certamente estava ciente de sua condição médica vergonhosa. A inteligência francesa tinha vastos arquivos sobre a família real espanhola, e a anomalia anatômica de Fernando estava, sem dúvida, entre os dados coletados. Os 6 anos de cativeiro de Fernando no Château de Valence foram marcados por constantes experiências médicas, enquanto os médicos franceses examinavam sua condição com um olhar curioso. Livres das limitações do protocolo real, que restringiam seus colegas espanhóis, esses médicos conduziram exames e tratamentos que beiravam a tortura em sua precisão. Relatórios médicos franceses, descobertos em arquivos napoleônicos séculos depois, ofereceram a descrição clínica mais minuciosa da condição de Fernando já documentada. Eles falavam de um órgão sexual tão grande e deformado que parecia pertencer a uma criatura mitológica, não a um ser humano. Os médicos franceses teorizavam que a condição de Fernando resultava da combinação de múltiplos distúrbios genéticos, criando o que chamaram de uma tempestade perfeita de disfunção anatômica. Durante seu cativeiro, Fernando também recebeu notícias de nobres e líderes militares espanhóis que lutavam por sua restauração. A ironia era profunda. Homens corajosos morriam em trincheiras lamacentas e passagens montanhosas para devolver um rei cuja principal preocupação era encontrar novas formas de lidar com sua disfunção sexual e garantir um herdeiro para perpetuar sua maldita linhagem. Ferdinand passou seus anos de exílio dedicando-se a escrever longas cartas a diversas famílias reais da Europa, na esperança de encontrar noivas que aceitassem suas circunstâncias peculiares. Essas cartas, elaboradas à mão, revelam um homem que parecia alheio ao sofrimento de seu povo, completamente absorvido por suas próprias questões pessoais. Enquanto a Espanha enfrentava a devastação, Ferdinand sonhava com sua próxima noite de núpcias. Ao retornar à Espanha em 1814, ele foi recebido por multidões cuja recepção era algo sem precedentes na Europa. Flores foram lançadas, lágrimas de alegria foram derramadas e muitos se ajoelharam à passagem de sua carruagem. Crianças nascidas durante a guerra tiveram a chance de ver pela primeira vez o rei que seus pais haviam lutado para restaurar. As ruas de Madrid pareciam vibrar em celebração. Ferdinand acenou e sorriu, mas sua mente estava voltada para preocupações mais pessoais. Sua prioridade não era governar a Espanha ou recompensar aqueles que lutaram por seu retorno, mas sim encontrar uma nova esposa que finalmente pudesse lhe proporcionar o herdeiro que tanto desejava. O retorno do rei também inaugurou o que historiadores chamam de década ominosa. Mas a verdadeira sombra não se resumia apenas à tirania política de Ferdinand. Estava também nas suas tentativas cada vez mais estranhas e desesperadas de cumprir seu dever real de gerar descendência. Sua disfunção sexual se entrelaçou com sua incapacidade política, criando um governante cujas fraquezas pessoais resultavam em uma calamidade nacional. O primeiro ato de Ferdinand, como rei restaurado, foi encomendar um conjunto inteiramente novo de ajudas matrimoniais dos melhores artesãos da Europa. Ele enviou emissários à Alemanha, Itália e até mesmo ao Império Otomano, em busca de especialistas em criar dispositivos para realidades matrimoniais delicadas. A coleção resultante, guardada em câmaras secretas do palácio,
representava o ápice da engenhosidade distorcida do início do século XIX. Sua segunda esposa, Maria Isabel de Portugal, foi escolhida para fazer parte desse ciclo incessante de endogamia real que assombrava sua linhagem. Com apenas 19 anos, ela chegou à corte espanhola em 1816, repleta da esperança ingênua que jovens princesas costumam trazer para casamentos arranjados. Os médicos da corte já haviam alertado suas damas de companhia sobre os preparativos especiais que seriam necessários para a noite de núpcias, mas nada poderia ter preparado Isabelle para a dura realidade que a aguardava. A cerimônia de casamento foi um verdadeiro espetáculo de excessos barrocos, projetado para encobrir o desespero crescente de um rei cujo governo se tornava cada vez mais sinônimo de fracasso. Ferdinand, vestido com um manto dourado, estava no altar com o rosto marcado por uma ansiedade mal contida. Na semana anterior, ele havia consultado médicos, alquimistas e até mesmo um enigmático especialista otomano que chegou a Madrid sob a sombra da noite. A noite de núpcias acabou se revelando um desastre que assombraria ambos os cônjuges pelo resto de suas vidas, que seriam breves. Apesar de todos os preparativos, dispositivos e consultas com especialistas por toda a Europa, a monstruosidade anatômica de Ferdinand se mostrou intransponível. Os gritos que ecoaram pelos corredores do palácio naquela noite não eram de paixão, mas de terror e dor genuína. Os servos encontraram lençóis manchados de sangue e móveis danificados, evidências de um encontro que mais parecia uma sessão de tortura medieval do que a união romântica da realeza. Isabelle jamais conseguiu se recuperar daquela primeira noite. Observadores na corte perceberam que ela começou a apresentar uma gagueira acentuada e se encolhia sempre que Ferdinand entrava em um ambiente. Ela passou a vivenciar o que os médicos do palácio chamavam de episódios histéricos, embora hoje entendêssemos como reações intensas ao trauma. Suas damas de companhia relataram que frequentemente ela acordava em sobressalto, gritando devido a pesadelos, revelando a presença do monstro que a atormentava em seus sonhos. Ferdinand, por sua vez, interpretou o terror da esposa como um ataque pessoal à sua dignidade real. Sua paranoia, já famosa, alcançou novos níveis à medida que se convenceu de que Isabelle estava tramando com potências estrangeiras para zombar de sua condição. Ele começou a interceptar sua correspondência, sua comida era testada em busca de venenos e seus aposentos eram revistados em busca de provas de traição. A disfunção sexual do rei havia se transformado em uma psicose política que contaminava todos os aspectos de seu reinado. A pressão para ter um herdeiro tornou-se uma obsessão que consumia tanto o casal real quanto a corte espanhola. Ferdinand encomendou uma série de consultas médicas cada vez mais excêntricas, reunindo médicos, anatomistas e até artistas de circo que alegavam ter especialização em desafios anatômicos inusitados. O quarto real se transformou em um laboratório de experimentação sexual que ultrapassava os limites da resistência e da dignidade humanas. Um relato particularmente perturbador encontrado no diário de um médico da corte que atuou durante esse período descreve a decisão de Ferdinand de convidar especialistas estrangeiros para testemunhar suas tentativas de procriação. Desesperado por soluções, o rei permitiu que anatomistas alemães e médicos franceses assistissem às suas falhas íntimas, transformando sua cama de casamento em um grotesco teatro médico. Esses observadores tomaram notas detalhadas e fizeram esboços que foram posteriormente divulgados entre escolas de medicina europeias, tornando a disfunção sexual de Ferdinand um tema de estudo acadêmico por todo o continente. Isabel, submetida a esse desfile de consultas médicas voyeuristas,
começou a demonstrar sinais de colapso psicológico. Ela passou a se alimentar irregularmente, perdeu uma quantidade alarmante de peso e adquiriu um olhar distante que os servos consideravam mais aterrorizante do que suas explosões anteriores. A jovem rainha se tornou um fantasma vivo, vagando pelos corredores de um palácio que se convertera em sua prisão. As repercussões políticas das falhas pessoais de Ferdinand estavam se tornando inegáveis. As colônias americanas da Espanha, já em rebelião, usavam a incapacidade do rei de gerar herdeiros legítimos como prova do descontentamento divino com o governo Bourbon. A propaganda revolucionária retratava Ferdinand como um tirano impotente, cujas deficiências físicas refletiam sua incompetência política. A vergonha mais íntima do rei se tornou um grito de guerra para os movimentos de independência, do México à Argentina. A resposta de Ferdinand a esses desafios foi caracteristicamente marcada pela paranoia e pela brutalidade. Ele desencadeou uma nova onda de purgas contra qualquer um suspeito de espalhar rumores sobre sua condição ou de apoiar a independência colonial. A Inquisição, que ele havia restaurado ao reassumir o poder, começou a investigar casos de calúnia sexual contra a coroa, criando um clima de terror em que até conversas privadas entre casais casados podiam resultar em prisão ou morte. A obsessão do rei por manter segredos atingiu proporções absurdas. Ele mandou erguer passagens secretas em todo o palácio, permitindo que se deslocasse entre seus aposentos e os de Isabel, sem ser notado pelos servos. Instalou espelhos em pontos estratégicos para detectar possíveis ouvintes e criou uma rede de espiões cuja única tarefa era monitorar os rumores sobre o casamento real. Enquanto isso, a saúde de Isabelle se deteriorava, sob a combinação da violência do marido e do terror psicológico que sofria. Os médicos do palácio notaram que ela apresentava o que chamavam de gestações fantasmas, períodos em que parecia grávida, mesmo sem possibilidade de concepção. Esses episódios ofereciam a Fernando breves momentos de esperança, seguidos de uma dolorosa desilusão quando a verdade se tornava clara. As gestações fantasmas da rainha tornaram-se uma amarga ironia em uma corte já mergulhada na disfunção. Os servos cochichavam sobre o rei, que andava de um lado para o outro em frente aos aposentos de Isabelle durante esses episódios, alternando orações e maldições, como se a intervenção divina pudesse, de algum modo, superar a impossibilidade de sua situação. Quando cada gestação fantasma chegava ao fim, Fernando caía em profundas depressões que paralisavam o governo por semanas. Em 1818, após 2 anos desse casamento trágico, Isabelle finalmente encontrou a única forma de escapar disponível para as mulheres reais de sua época: a morte. Ela sucumbiu ao que os médicos da corte chamaram de exaustão nervosa, embora correspondências privadas de membros da equipe do palácio sugerissem que talvez tivesse apressado seu fim por meio de formas sutis de automutilação. Suas últimas palavras, segundo seu confessor, foram uma oração de gratidão por sua libertação iminente. A reação de Fernando à morte de Isabelle revelou a profundidade de sua deterioração psicológica. Em vez de lamentar a esposa, ele ficou convencido de que ela havia sido assassinada por inimigos que desejavam impedir que ele gerasse um herdeiro. Ele ordenou autópsias realizadas por vários médicos em busca de evidências de veneno e prendeu diversas damas de companhia de Isabelle sob suspeita de conspiração. O luto do rei se confundia com sua paranoia, criando um ciclo vicioso de raiva e desconfiança que envolvia todos ao seu redor. O funeral da rainha Isabel transformou-se em um espetáculo macabro que chocou até mesmo os apoiadores de Fernando. Ele insistiu em ver o corpo várias vezes durante os preparativos, tocando no cadáver
e murmurando sobre o potencial desperdiçado de seu ventre. Mandou fazer uma máscara mortuária e a expôs em seus aposentos privados, onde visitantes relataram vê-lo conversando com o rosto sem vida de sua esposa. Contudo, a busca de Fernando por um herdeiro não poderia ser interrompida pelo luto ou pela loucura. Meses após o sepultamento de Isabelle, seus conselheiros já estavam em negociações para encontrar uma terceira esposa. O desafio agora era localizar uma princesa europeia disposta a casar-se com um rei cujas esposas anteriores enfrentaram destinos tão sombrios e cujas peculiaridades estavam se tornando lendárias por todo o continente. As negociações revelaram-se mais complicadas do que o previsto. Várias noivas em potencial retiraram suas candidaturas após consultas privadas com médicos que haviam servido na corte espanhola. Outras impuseram exigências sem precedentes, como o direito a aposentos separados e a presença de suas próprias guardas pessoais. A disfunção sexual de Fernando transformou-se em uma questão diplomática que ameaçava afastar a Espanha de possíveis aliados. Com o tempo, os emissários do rei descobriram Maria José Amália da Saxônia, uma princesa com sérios problemas financeiros, disposta a ignorar a infame reputação de Fernando. Quando chegou a Madrid em 1819, Maria José tinha 24 anos, mais madura e experiente do que Isabelle, mas carregava a mesma esperança destinada ao insucesso que havia marcado a chegada de suas antecessoras. Este terceiro casamento foi um evento mais contido, refletindo tanto a idade avançada de Fernando quanto o cansaço da corte com os desastres matrimoniais anteriores. O número de dignitários estrangeiros era reduzido, as celebrações eram mais simples e havia uma sensação palpável de que todos estavam apenas cumprindo um ritual já fracassado 2 vezes antes. Maria José estava mais bem preparada para o desafio do que Isabelle, tendo recebido informações detalhadas de médicos saxônicos que consultaram seus colegas espanhóis. Trouxe consigo uma coleção de dispositivos e preparações médicas, além de um médico pessoal especializado em questões matrimoniais complicadas. Sua perspectiva sobre o casamento era mais clínica do que romântica, tratando suas obrigações reais como um problema médico a ser resolvido cientificamente. Essa abordagem pragmática foi mais eficaz do que a ingenuidade romântica de Isabelle, mas não conseguiu superar a impossibilidade fundamental da condição de Fernando. O terceiro casamento começou a seguir um padrão de tentativas programadas de intimidade, encontros meticulosamente planejados e supervisionados, que mais lembravam procedimentos cirúrgicos do que demonstrações de afeto conjugal. Maria José mantinha registros detalhados dessas sessões, anotando horários, técnicas e resultados com a precisão de uma pesquisadora. O desapego clínico da rainha parecia frustrar Fernando ainda mais do que o desespero de Isabelle. Ele começou a suspeitar que Maria José o via como uma curiosidade médica em vez de um marido, e sua paranoia cresceu, levando-o a temer que ela estivesse documentando sua condição para agências de inteligência estrangeiras. Os espiões do rei relataram que a rainha mantinha extensa correspondência com médicos da corte saxônica, compartilhando o que Fernando acreditava serem segredos de Estado sobre seu estado físico. Enquanto isso, a Espanha continuava a sucumbir sob o peso da má administração de Fernando. As colônias americanas conquistaram a independência uma a uma, levando consigo a riqueza que sustentou o Império Espanhol por 3 séculos. A obsessão do rei por sua disfunção sexual o tornara incapaz de enfrentar as crises políticas e econômicas que despedaçavam seu reino. As reuniões do gabinete eram adiadas sempre que Fernando enfrentava dificuldades com sua esposa, e decisões cruciais eram postergadas por semanas enquanto ele buscava novas técnicas para alcançar a concepção.
O povo espanhol, que inicialmente estava grato pelo retorno de Fernando, começou a perceber o verdadeiro preço de ter um monarca restaurado. A revolução fervilhava nas cidades enquanto bandidos dominavam o campo. Os súditos do rei passavam fome enquanto ele gastava fortunas com auxiliares sexuais e consultores médicos estrangeiros. A Espanha tornara-se alvo de risos na Europa, com seu declínio simbolizado por um governante cujos fracassos íntimos se tornaram de conhecimento público. Em 1829, após uma década de matrimônio clínico, Maria José conseguiu o que muitos consideravam impossível: engravidou. A notícia abalou as estruturas da corte espanhola e reverberou por toda a Europa, onde os correspondentes diplomáticos fervilhavam com teorias sobre como Fernando finalmente havia superado seus desafios anatômicos. Alguns falavam em intervenção divina, outros creditavam aos avanços da medicina, enquanto os mais cínicos murmuravam sobre infidelidade e uma possível sucessão ilegítima. A reação de Fernando à gravidez mesclava alegria e pavor. Ele contratou guardas extras para garantir a segurança de Maria José, reuniu os melhores médicos da Europa e fez questão de que seus aposentos fossem abençoados por todas as autoridades religiosas de Madrid. O desespero do rei para proteger essa gravidez milagrosa beirava a loucura, convencido de que inimigos tramariam contra seu tão esperado herdeiro por métodos sobrenaturais ou científicos. A gestação seguia seu curso normal até o 7º mês, quando Maria José começou a enfrentar complicações que os médicos do palácio não conseguiam explicar. A medicina moderna sugere que ela estava lidando com um descolamento de placenta, uma condição que poderia ter sido tratada adequadamente. No entanto, a interferência de Fernando em seu tratamento, somada à sua insistência em buscar conselhos de místicos e alquimistas junto aos médicos treinados, criou um ambiente caótico que impossibilitou uma intervenção eficaz. Em 18 de maio de 1829, Maria José entrou em trabalho de parto prematuro. O nascimento foi um verdadeiro pesadelo, traumatizando todos os presentes enquanto Fernando, apesar de sua falta de conhecimentos médicos, insistia em acompanhar os procedimentos de perto. O bebê, uma menina, viveu apenas algumas horas antes de sucumbir às complicações do parto prematuro. Maria José sobreviveu ao nascimento, mas nunca recuperou suas forças, falecendo 3 semanas depois do que os médicos chamaram de febre puerperal, mas que provavelmente foi uma combinação de infecção e desespero. A reação de Fernando a essa dupla tragédia expôs a completa desintegração de sua sanidade. Ele se recusou a permitir o sepultamento de mãe e filha, insistindo que os médicos da corte continuassem suas tentativas de reanimação por meios cada vez mais absurdos. Durante quase uma semana, o palácio foi invadido pelo odor da decomposição, enquanto o rei negava a realidade de suas perdas e exigia que sua equipe médica realizasse impossíveis ressurreições. Quando finalmente aceitou a morte de sua esposa e filha, caiu em uma depressão tão profunda que os cortesãos temiam por sua vida. Ele parou de se alimentar, evitou os conselheiros e passou os dias encarando as máscaras mortuárias que encomendou para suas 3 esposas. O rei tornara-se um espectro, vagando por seu próprio palácio enquanto a Espanha desmoronava ao seu redor. Entretanto, o destino ainda tinha uma última e cruel ironia a reservar para Fernando III. Em 1829, aos 45 anos, o rei, que havia passado décadas incapaz de gerar um herdeiro vivo, viu-se diante de um inesperado 4º casamento. Seus conselheiros, desesperados por trazer estabilidade a um reino em crise, apontaram Maria Cristina de Nápoles como uma noiva em potencial, o que não revelaram a Fernando até que as negociações já estivessem finalizadas,
era que Maria Cristina chegara a Madrid grávida de outro homem. O quarto casamento, realizado em 1829, foi uma farsa que ninguém acreditou. Maria Cristina estava visivelmente grávida enquanto caminhava pelo corredor, carregando uma criança que não poderia ser de Fernando. O rei, desesperado por um herdeiro, se deixou levar por uma ilusão evidente, acreditando que a providência divina finalmente havia respondido suas preces de uma forma inusitada. O nascimento de Isabel II, em 1830, deveria ter sido o ponto alto da busca de Fernando pela sucessão, mas, ao contrário, trouxe novas inquietações. Ele tinha plena consciência de que a criança não era biologicamente sua, mas precisava sustentar a farsa da legitimidade para proteger sua dinastia. A relação com Maria Cristina se baseava em um engano mútuo. Ela fingia respeito, enquanto ele se esforçava para acreditar que a menina era sua. Os últimos anos de Fernando foram marcados pela mesma disfunção sexual que o acompanhou durante toda a vida adulta. Agora, com a pressão de manter uma sucessão forjada, ele continuava a fazer tentativas desesperadas de intimidade com Maria Cristina, na esperança de que um dia pudesse gerar um filho de verdade. Esses esforços, observados pelos mesmos médicos e especialistas que atestaram seus fracassos anteriores, tornaram-se ainda mais patéticos com o passar do tempo, à medida que a idade tornava o sucesso cada vez mais remoto. A paranoia que dominou os últimos anos de Fernando se manifestou de formas que chocaram até os cortesãos mais cínicos, que já haviam presenciado décadas de loucura real. O rei começou a realizar inspeções inesperadas nos aposentos da esposa a qualquer hora do dia, irrompendo pelas portas com guardas armados, pronto para flagrar Maria Cristina em atos de traição que só existiam em sua mente. Essas incursões noturnas aterrorizavam as damas de companhia da rainha, que nunca sabiam quando poderiam se deparar com o monarca de olhar esbugalhado, fazendo acusações de conspiração. A obsessão de Fernando por controle tomou proporções grotescas. Ciente dessa vigilância constante, a rainha começou a se mover por seus aposentos como uma prisioneira, controlando cada gesto e expressão. Os rituais de degustação de alimentos se transformaram em elaboradas cerimônias de desconfiança que podiam atrasar as refeições por horas. Fernando insistia que não apenas cada prato deveria ser provado, mas que os degustadores precisavam esperar 30 minutos entre a amostra e o serviço, para garantir que quaisquer venenos de ação lenta tivessem tempo de se manifestar. Ele observava esses infelizes servos com a intensidade de um falcão à espreita, procurando em seus rostos qualquer sinal que indicasse contaminação. Vários provadores desmaiaram de exaustão nervosa sob essa constante pressão, o que apenas alimentou a crença de Fernando de que tentativas de assassinato estavam à espreita. Maria Cristina, envolta nessa teia de desconfiança, começou a manifestar os mesmos sinais de deterioração mental que haviam afetado as esposas anteriores de Fernando. Suas cartas para a família em Nápoles, interceptadas e lidas pelos espiões do rei, revelavam uma mulher que lentamente se afastava da sanidade. Ela escrevia sobre a sensação de estar sempre sendo observada, sobre se assustar com sombras e sobre a incapacidade de confiar até mesmo em seus próprios servos. A rainha descrevia sua vida como se estivesse em uma jaula de vidro, onde cada respiração era monitorada em busca de sinais de rebelião. A paranoia do rei se estendia além de sua família imediata, envolvendo toda a corte em um clima de suspeita. Ele começou a trocar suas guardas pessoais todos os dias, acreditando que um longo tempo de serviço poderia resultar em corrupção por parte de agentes inimigos. Os ministros do gabinete se viam submetidos a testes de lealdade que beiravam o absurdo. Ferdinand
fazia declarações contraditórias em reuniões privadas para observar se os ministros o corrigiam, interpretando qualquer desvio como um sinal de intenções traiçoeiras. A corte espanhola, que antes era admirada em toda a Europa por sua elegância e cultura refinada, transformou-se em um espetáculo bizarro de vigilância mútua. Os cortesãos aprenderam a se comunicar em uma linguagem cifrada para evitar o contato visual direto com o rei, comportando-se com a neutralidade cautelosa de diplomatas em solo hostil. As conversas eram sussurradas. Relações eram formadas e desfeitas com base na lealdade percebida a facções rivais, e todos sabiam que uma palavra descuidada poderia levar à prisão ou ao exílio. O vínculo de Ferdinand com sua recém-nascida, Isabela, tornou-se uma nova fonte de ansiedade. Mesmo ciente de que ela não era sua filha biológica, ele a amava como herdeira e a odiava ao mesmo tempo, vendo nela um símbolo de seu fracasso sexual. O rei passava horas observando o bebê, buscando em suas feições indícios de semelhança consigo ou com possíveis pais. Encomendou retratos detalhados de Isabela em diferentes idades, comparando essas imagens com pinturas suas e diamantes passados de Maria Cristina. A questão da paternidade de Isabela atormentava Ferdinand de maneira intensa, pois simbolizava o auge de sua disfunção sexual. Ali estava uma criança que herdaria seu trono exatamente porque ele não conseguira gerar descendentes legítimos. A ironia não lhe escapava. Seu maior triunfo político, garantir a sucessão, se tornava ao mesmo tempo seu mais profundo fracasso pessoal. Essa contradição o corroía de forma dolorosa, envenenando seus raros momentos de alegria com a filha. Ferdinand começou a consultar genealogistas e físicos, na esperança de encontrar provas científicas que validassem a legitimidade de Isabela e silenciassem suas dúvidas. Esses especialistas, bem cientes dos riscos envolvidos, ofereciam opiniões cuidadosamente ambíguas que podiam ser interpretadas de acordo com o que o rei desejasse. Seus relatórios, preservados nos arquivos do palácio, revelam a criatividade desesperada de acadêmicos tentando atender a uma demanda impossível enquanto protegiam suas próprias vidas. Os esforços de Ferdinand para controlar o comportamento de sua esposa tornaram-se cada vez mais complexos e invasivos. Ele designou servos específicos para monitorar a correspondência de Maria Cristina, exigindo que relatassem não apenas o conteúdo das cartas, mas também suas expressões faciais ao escrevê-las. Ferdinand queria detalhes minuciosos sobre as atividades diárias da rainha, incluindo o tempo que ela passava em oração, os livros que lia e com quem conversava em público. As tentativas de Maria Cristina de manter uma aparência de vida normal sob essa vigilância exigiam uma força psicológica imensa. Ela aprendeu a compartimentalizar suas emoções, mostrando uma face serena ao público enquanto lutava em segredo contra a pressão constante da observação. Seu diário pessoal, descoberto séculos depois, escondido atrás de uma parede falsa em seus aposentos, revela o impacto devastador que essa vigilância teve em sua saúde mental. Ela descreveu a sensação de ser uma atriz que nunca pode abandonar seu papel, nem mesmo nos sonhos. As repercussões internacionais da paranoia de Fernando começaram a impactar as relações diplomáticas da Espanha. Embaixadores de outros países informaram seus governos sobre o comportamento errático do rei e a instabilidade de sua corte. As negociações para casamentos que poderiam fortalecer alianças na Europa foram interrompidas, pois possíveis parceiros duvidavam da capacidade da Espanha de cumprir compromissos de longo prazo sob uma liderança tão volúvel. A desordem pessoal de Fernando estava se tornando uma preocupação global. Sua obsessão em desvendar supostos planos de assassinato
o levou a enxergar conspirações nas situações mais trivialmente cotidianas. Quando Maria Cristina pediu autorização para redecorar seus aposentos, Fernando viu nisso uma tentativa de criar esconderijos para armas ou venenos. E, quando os cortesãos elogiavam a beleza da rainha, o rei se questionava se estavam usando uma linguagem secreta para transmitir mensagens traiçoeiras. Até os rituais religiosos passaram a ser vistos com desconfiança. Fernando se perguntava se a devoção crescente de Maria Cristina era genuína ou um meio de comunicação com potências católicas estrangeiras. O impacto econômico da paranoia de Fernando era alarmante. A coroa investiu quantias exorbitantes em segurança, redes de espionagem e investigações de lealdade, enquanto o tesouro espanhol se esvaziava e o povo enfrentava dificuldades. O rei mandou construir passagens secretas pelo palácio, instalou sofisticados sistemas de alarme e manteve diversos grupos de provadores de alimentos, guardas e servos para evitar que qualquer grupo pudesse conspirar contra ele. Essas despesas drenaram recursos que poderiam ter sido utilizados para enfrentar a crescente crise financeira do país. A saúde de Fernando começou a se deteriorar sob o peso constante de sua vigilância. Os médicos da corte perceberam que o rei sofria de insônia crônica, problemas digestivos e o que chamavam de agitação nervosa. Sua paranoia gerou um ciclo vicioso, onde seus medos alimentavam comportamentos que justificavam novas preocupações, aprisionando-o em uma espiral de desconfiança e ansiedade. Os laços familiares de Fernando também sofreram com seu estado mental em declínio. Ele passou a desconfiar até mesmo de seus parentes mais próximos, interpretando interações cotidianas como ameaças em potencial. Os aniversários tornaram-se ocasiões tensas, onde o rei procurava sinais de conspiração na arrumação das flores ou na escolha dos presentes. Até seu irmão Dom Carlos, que o apoiara em crises anteriores, foi submetido a investigações e vigilância. Os esforços de Maria Cristina para proteger sua filha da paranoia de Fernando geraram mais conflitos. O rei via os instintos protetores da rainha como provas de que ela estaria preparando Isabela para ser manipulada por potências estrangeiras. Quando Maria Cristina pedia um momento a sós com a filha, Fernando se questionava sobre quais ideias traiçoeiras poderiam estar sendo implantadas na mente da criança. O simples ato de afeto materno se transformou em mais um campo de batalha na guerra imaginária do rei contra conspirações. Os servos que conviviam mais de perto com a família real se encontraram em situações insustentáveis. Esperava-se que fornecessem relatórios detalhados sobre as atividades da rainha, enquanto mantinham a fachada de lealdade. Muitos desenvolveram problemas nervosos sob essa pressão, resultando em uma taxa de rotatividade que desestabilizou ainda mais a corte. Novos servos, ainda inexperientes nas intricadas lealdades e expectativas de suas funções, frequentemente despertavam a desconfiança de Ferdinando com erros inadvertidos. As tentativas dele de desvendar a verdadeira identidade do pai de Isabela tornaram-se cada vez mais desesperadas e invasivas. Ferdinando mobilizou investigadores para criar dossiês minuciosos sobre cada homem que havia cruzado o caminho de Maria Cristina durante sua estadia em Nápoles, em busca de características físicas que pudessem corresponder aos traços de sua filha. Essas investigações se aprofundaram na análise de registros médicos de possíveis pais, suas histórias familiares e até mesmo correspondências pessoais de anos antes do nascimento de Isabela. O quarto do rei transformou-se em um museu de suas frustrações sexuais, repleto de retratos de esposas que já se foram. Havia dispositivos médicos que falharam em resolver seus problemas anatômicos e relíquias religiosas que ele esperava que trouxessem uma intervenção divina para sua disfunção.
Aqueles que adentravam esses cômodos privados relatavam uma atmosfera de tristeza profunda que parecia impregnar as paredes como o aroma do incenso. Ferdinando realizava audiências nesse espaço, cercado por recordações de suas falhas mais íntimas, enquanto tratava de assuntos de Estado. A pressão psicológica sobre Maria Cristina aumentava conforme o comportamento de Ferdinando se tornava mais errático. A rainha começou a apresentar sintomas físicos de estresse, como queda de cabelo, variações de peso e tremores que ela tentava disfarçar em aparições públicas. Suas damas de companhia perceberam que ela havia adquirido hábitos ansiosos, como olhar frequentemente por cima do ombro e assustar-se com barulhos inesperados. A paranoia de Ferdinando atingiu um ponto bizarro em 1832, quando ele se convenceu de que Maria Cristina tentava envenená-lo através de contatos íntimos. O rei passou a exigir que sua esposa se submetesse a exames médicos antes de qualquer interação física, em busca de evidências de toxinas que poderiam ser transmitidas pelo toque. Esses exames, realizados por médicos da corte na presença de Ferdinando, marcaram a degradação final do que restava de seu casamento. A comunidade internacional assistia, fascinada e horrorizada, à descida da Espanha ao caos. Correspondências diplomáticas daquele período revelam que potências europeias estavam ativamente planejando o eventual colapso do governo de Ferdinando. Reconhecendo que a disfunção pessoal do rei tornava impossível um governo estável, algumas nações começaram a apoiar secretamente movimentos de independência regional dentro da Espanha, acreditando que a fragmentação do Império Espanhol seria preferível à sua continuidade sob um monarca instável. Com a chegada de 1833, a saúde física de Ferdinando finalmente começou a espelhar o desgaste psicológico de seu reinado paranoico. Médicos da corte observaram que o rei desenvolveu um tremor persistente, problemas digestivos crônicos e o que parecia ser os primeiros indícios de declínio cognitivo. Seus discursos tornaram-se divagações recheadas de acusações contra inimigos inexistentes e referências a conspirações que só habitavam sua imaginação. Quando o fim chegou, foi quase anticlimático após décadas de disfunção dramática. Ferdinando simplesmente começou a desaparecer, seu corpo finalmente se rendendo ao estresse acumulado de uma vida inteira, lutando contra sua própria anatomia e psicologia. Nos seus últimos dias, ele oscilava entre a consciência e o delírio, por vezes chamando por suas esposas falecidas, e outras vezes emitindo ordens para investigações de conspirações que nunca existiram. Em 1833, Ferdinando II finalmente encontrou a paz que lhe havia escapado durante a vida, e tudo isso através do simples desfecho da morte. A causa oficial apontou a gota, mas os médicos do palácio sabiam, na verdade, que o rei sucumbira à exaustão física, psicológica e espiritual, resultado de anos de frustrações sexuais e paranoia política. Na autópsia, realizada em segredo pelos mesmos médicos que tentaram desvendar seus mistérios anatômicos, a cruel ironia da natureza se revelou em toda a sua extensão. O membro do rei, que foi preservado para estudos médicos, tinha impressionantes 35 centímetros de comprimento e apresentava uma variação dramática na circunferência, exatamente como as descrições da época indicavam. O que mais perturbou os especialistas, no entanto, foram as cicatrizes internas e deformidades que tornavam a função sexual normal praticamente impossível, explicando assim décadas de insucessos e frustrações. A autópsia trouxe à tona outra descoberta alarmante: evidências de autoagressão que remontavam à adolescência de Ferdinando. O rei, aparentemente, passou anos tentando diversas formas de autocirurgia na esperança de modificar sua anatomia
para conseguir ter uma vida íntima comum. Essas tentativas, realizadas em segredo com ferramentas improvisadas, apenas pioraram sua condição e ampliaram o trauma psicológico que já carregava. O órgão preservado, junto com desenhos médicos e anotações detalhadas, foi guardado nos arquivos do Vaticano, onde permanece até os dias de hoje. Funcionários da Igreja consideraram o material muito perturbador e politicamente sensível para o público, criando um dos segredos de Estado mais estranhos da história. Acadêmicos que tiveram acesso a essas informações descrevem-nas como ao mesmo tempo fascinantes e profundamente inquietantes, uma verdadeira janela para o inferno particular de um poder absoluto corrompido por sua própria anatomia. A morte de Ferdinando marcou o fim de uma era, mas seu legado perdurou na Espanha fragmentada que ele deixou para trás. Isabel II, sua filha, que pode ou não ter sido fruto de sua linhagem, herdou um reino dilacerado por guerras civis, colapso econômico e humilhação internacional. O Império Espanhol, que outrora dominou o mundo, se tornara uma potência europeia em declínio. Esse processo foi acelerado por décadas de má administração de um rei, cujas obsessões pessoais sobrepujaram seu dever público. A história de Ferdinando II é um lembrete de que o poder sem sabedoria é perigoso, enquanto o poder aliado à disfunção pessoal pode ser devastador. Seu reinado ilustra como traumas individuais podem se transformar em crises nacionais, como a vergonha privada pode resultar em desastres públicos, e como as fraquezas humanas mais íntimas podem reverberar pela história com consequências muito além de seu alcance. Talvez o mais trágico de tudo, a história de Ferdinando revela o custo humano da monarquia absoluta, onde os dilemas pessoais de um homem podiam determinar o destino de milhões. Suas 3 esposas falecidas, sua filha duvidosa, seus súditos amedrontados e seu reino em ruínas pagaram caro por uma loteria genética que deu errado muito antes do nascimento de qualquer um deles. Ferdinando foi tanto um perpetrador quanto uma vítima de um sistema que concentrou poder demais nas mãos de alguém que estava fundamentalmente despreparado para exercê-lo. Ao concluir a sua sombria tarefa de preservar o legado anatômico de Ferdinando em 1834, o médico real deve ter refletido sobre a terrível ironia de sua própria situação. Aqui se encontrava a prova palpável de um reinado que devorou tudo em seu caminho: esposas, filhos, súditos e, por fim, o próprio soberano. O órgão preservado transcendeu a mera curiosidade médica, tornando-se um símbolo do poder devastador da vergonha, da corrupção da autoridade sem limites e do trágico desperdício do potencial humano. No fim das contas, Ferdinando III atingiu uma forma de imortalidade, mas não a que desejava. Seu nome perdurou, não como um grande monarca ou líder bem-sucedido, mas como um aviso sobre os riscos de permitir que a disfunção pessoal se masquer de poder político. Seu legado anatômico, guardado em cofres do Vaticano, é um lembrete de que certos segredos são perturbadores demais para serem aceitos pela história, humanos demais para serem abraçados pela lenda e trágicos demais para que o tempo os cure. Os lençóis de seda que um dia envolveram seu corpo deformado agora cobriam um reino igualmente ferido, incapaz de funcionar como a natureza pretendia. Ferdinando II finalmente encontrou a paz, mas deixou para trás uma Espanha que lutaria por gerações para se reerguer das desastrosas consequências de seu tumultuado reinado. O rei mais perverso da história chegou ao fim, assim como viveu, como uma fonte de sofrimento para todos aqueles que tiveram a infelicidade de ser tocados por seu poder.